Então, pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre a transformada de Fourier, tá? E aí vamos começar falando do Joseph Fourier, que foi o cara que inventou essas coisas. O Fourier, ele era francês, ele era matemático, físico, arqueólogo, tá? Um cara que tinha muita participação científica. E ele é muito conhecido por ter desenvolvido uma coisa que se chama de série de Fourier. O que a série de Fourier faz? É o seguinte, se você tem uma função periódica, o Fourier mostrou que você pode escrever essa função periódica como uma soma de senos e cossenos, tá? Então, se você pega o primeiro termo dessa série, tá? Que é essa curva vermelha aqui, ele começa a reproduzir o nosso sinal original, que é esse. Mas ainda está longe. Mas se você pega o primeiro e o segundo termo, ele já se aproxima um pouco mais, tá? Aqui está longe ainda, tá? E se você somar 16 termos dessa série, tá? Você tem isso aqui, tá? Já está bem próximo, tá? Ainda oscila um pouquinho aqui. Mas se você fizer uma soma dos 50 primeiros, tá? Ele reproduz perfeitamente esse sinal azul, tá? Então o Fourier mostrou que se você consegue descrever um sinal igual a esse, somando vários senos e cossenos. E isso é que é a série de Fourier. Tá? Então, a série de Fourier, ela é isso aqui. Tá? Esse T de T aqui é essa função vermelha. Tá? E então você vai precisar calcular esses coeficientes, tá? Que compõem essa série. Esses coeficientes são dados por essa expressão. Tá? Aqui entra o f de t, que é essa função, e você calcula o A1, o A2, o A3 e soma depois esses termos, tá? Então, você pode descrever qualquer função periódica como uma soma de senos e cossenos, tá? Tem uma outra coisa também que o Fourier fez, foi calcular a transformada de Fourier. O que faz a transformada de Fourier? A transformada de Fourier é o seguinte, se você tem uma função f de t, ela consegue descobrir quais são as frequências que compõem essa função f de t, tá? Então aqui eu tenho uma função f de t, tá certo? Composta por várias frequências, tá? E se eu faço essa conta aqui, que é a conta que dá as frequências que compõem o sinal f de t, que é conhecido como transformada de Fourier, eu consigo descobrir quais são essas frequências, tá? Eu consigo descobrir quais as frequências que compõem esse sinal. Tá legal? Então, basta que eu saiba f de t, eu faço aqui, vai dar um trabalho fazer essa conta, mas eu consigo descobrir quais as frequências que compõem f de t. Tá? Só tem o seguinte, muitas vezes você não conhece f de t. Vamos supor quando você está coletando um dado. Você está coletando a voz de uma pessoa. Tem várias frequências, mas você não conhece f de t. Não dá para fazer por aquele método. Tá? E aí, então, foram desenvolvidos algoritmos que você roda no computador e ele não precisa saber a forma de f de t, mas ele calcula essa transformada. Tá? O algoritmo mais famoso foi esse desenvolvido por Collet e Turk. Tá? Foi desenvolvido em 1965, esse algoritmo. Tá? E esse algoritmo é considerado um dos algoritmos mais importantes do século XX. Vamos pensar que eu tenho 6 geradores de função, tá? Escolhi funções senoidais. Eu vou somar essas funções, tá? Vou somar e eu vou ter esse sinal aqui, tá? Se você olha esse sinal, tá? É impossível você descobrir que tem essas frequências, tá? Mas a transformada de Fourier, ela consegue dizer a composição desses sinais, certo? Ela consegue dizer quais são as frequências que compõem esse sinal e quais são as suas amplitudes, tá? Então é o seguinte, como é que vai ser o nosso experimento, tá? Eu tenho aqui 5 geradores de função, estou jogando esses sinais nesse circuito aqui, isso aqui é um somador resistivo, tá? Então estou jogando os 5 sinais aqui e estou saindo com um único sinal que está vindo aqui no meu osciloscópio, tá? Então, meus geradores, eles estão setados para gerar funções senoidais, e eu escolhi aleatoriamente essas frequências, tá certo?
A soma desses sinais é esse sinal aqui, ó. Tá? Então, é impossível você olhar e dizer o seguinte, olha, aqui tem a soma desses 5 senos, tá? Não dá. Mas a transformada de Fourier consegue fazer isso para você, tá? Então, agora, eu vou ativar a transformada de Fourier aqui, que ele vai usar um daqueles algoritmos lá, tá certo? Então, e a gente vai ver o nosso sinal. Opa, tá aqui, tá? Então, essas aqui são as frequências que compõem esse sinal. Epa, mas espera aí. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 frequências e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 frequências só. Ó, parece que de vez em quando aparece uma aqui do ladinho, ó, tá? É porque eu não tenho resolução ainda para ver esse sinal aqui, tá? Vamos ver como é que nós colocamos resolução na transformada de Fourier, tá? Então é o seguinte, eu vou sair desligando esses sinais aqui. Eu vou desligar primeiro esse aqui, ó, esse gerador. Então eu vou desligar esse gerador, vai sumir esse sinal aqui, ó. Ó. Sumiu esse sinal. Vou desligar o segundo gerador, vai sumir esse sinal. Vou desligar o terceiro gerador, vai sumir esse sinal. Está aqui, tá? Tem 2 geradores ligados, tá? E aqui, observem que eu tenho um sinal só, tá certo? Até de vez em quando parece que aparece um outro picozinho aqui do lado, tá? O que eu faço para ter resolução? Eu preciso aquisicionar mais no tempo. Eu preciso coletar mais dados. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou mexer na base de tempo do osciloscópio, tá? Ó, então aqui você vê que você tem 2 sinais. Isso aqui é uma figura de batimento, igual àquela que nós fizemos com o diapasão. E observem que aqui de vez em quando aparece um pico duplo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou mudar esse sinal aqui de posição e vou ampliar ele para que a gente observe realmente essas 2 frequências, tá? Então eu vou vir aqui, tá? Eu vou mudar primeiro a posição central, tá? Eu estou em torno de 400 Hz, então eu vou colocar a posição central em torno de 400 Hz, tá? Tá aqui. 400 Hz, está aqui, tá? E agora eu vou mexer no intervalo, eu vou fazer um zoom aqui, tá? Então, centro e intervalo, aqui, ó. Vou mexer aqui, tá? Então, eu vou diminuir isso aqui. Opa, tá aqui, ó. Tá? Vou mexer um pouquinho mais no centro, tá? Tá? Então, aqui está o nosso sinal. Observem, tá certo? Que eles ainda não estão bem resolvidos. Mas aqui eu já consigo ver que tem 2 sinais. Para me verificar isso, eu vou aqui, vou desligar esse gerador, ó. Vai sumir um dos sinais, tá certo? E agora aparecem os 2. Opa, liguei de novo, tá? E se eu desligar o outro, vai sumir esse daqui. Tá? Então tá aqui. Então eu vou deixar os 2 ligados. Mas agora a gente já sabe. Se eu quiser ter mais resolução aqui, o que eu preciso? Aumentar o meu tempo de coleta, tá? E é o que eu vou fazer, tá? Então tá aqui, ó, tá? Vou aumentar meu tempo de coleta. Então, quanto mais pontos eu coloco, ao calcular a transformada de Fourier, eu tenho mais resolução espectral. Tá? Eu vou voltar agora para a nossa condição inicial aqui, tá? Então tá aqui, ó, tá? Tenho aqui meus sinais, vou ligar todos os geradores. E vou ter que mexer aqui. Então aqui eu vou colocar o intervalo 5 kHz, tá? Então tá aqui, vou mexer para 5 kHz. Aqui. 5 kHz e vou mexer o centro em torno de 2 kHz, por aí, 1,5, tá? Então o centro, tá? Tá aqui, ó. Vou mexer ele para cá. Então esse osciloscópio é muito legal, que você consegue fazer um monte de coisa com ele, tá? Tá aqui, tá? Então aqui estão meus sinais. Então observe o seguinte, né? Um sinal desse complexo, eu consigo descobrir essas frequências, tá certo? E isso, pessoal, é uma ferramenta muito, muito importante. Por exemplo, eu posso utilizar isso aqui para reconhecimento de voz, tá? Eu posso saber quais são as frequências, tá certo, que compõem um determinado sinal sonoro. Mas isso também é usado na indústria.
Se você tem um motor que está em perfeito funcionamento, com os rolamentos, todo jeito, ele vibra numa determinada frequência. Então, se eu colocar um sensor de vibração, eu analiso e sei, olha, o motor bom, ele vibra nessa frequência. Se um dos rolamentos está com defeito, aparecem outras frequências. E você consegue até descobrir qual é o rolamento que está com defeito, fazendo uma simples análise espectral da frequência. E o que você usa? Você utiliza a técnica desenvolvida, tá certo? Pelo Fourier, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima.